Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos e minhas amigas. Meu nome é Wagner. Estou aqui novamente para conversar com vocês dentro daquela nossa vertente já conhecida, que não há religião superior à verdade. Hoje o trabalho vai ser um pouco diferente e notadamente voltado mais para a doutrina espírita, quase que basicamente a doutrina espírita, mas acrescentando a parte esotérica que existe embutida nessa doutrina e que é muito pouco comentada nas literaturas, em palestras, mas enfim, eu vou trazer uma visão e vou mostrar de onde fundamentalmente vêm essas informações, ok? Seria, por assim dizer, a respeito dos animais, da individualização do animal doméstico, de uma forma em que o espiritismo comenta, existe, mas que poucos falam. Então essa é a minha ideia, trazer então essa parte pouco acrescida, essa visão não tão comentada, mas aceita dentro da doutrina espírita, porque hoje inclusive é normal, hoje já o que se trouxe de esoterismo para o espiritismo é muita coisa. E as próprias obras espíritas, livros espíritas, confirmam isso. Então, no primeiro momento, com licença, mostrar para vocês esta obra aqui, O Princípio Inteligente. Ok? Evolução do Princípio Inteligente. É um dos materiais de consulta. O outro, Viagem de uma Alma. Seria o outro. Conhecidíssimo Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E por fim, O Verdadeiro, o Real Livro dos Espíritos. Este é o verdadeiro, o real livro dos Espíritos. O único, por assim dizer, autêntico. Seria autêntico por quê? Porque eu já foi dito em trabalhos anteriores, foi cópia do que foi deixado pelas Pleiades de Verdade, não através do mediunismo. Hoje nós temos 5 obras baseadas nessa primeira, são 75% a mais, por assim dizer, numa conta rápida que eu fiz, de informações, mas que não foram passadas dessa forma, ou através do mediunismo. Ok? Bom, então dito isso, vamos começar a falar sobre o tema de hoje. A gente pode considerar que nos 3 primeiros reinos de evolução, qual que seria? O mineral, vegetal e animal. Como nós já sabemos, nós estamos na quarta etapa evolutiva, o mineral e o homem contém-se os 3 reinos anteriores. Mas nesses 3 reinos de evolução, não havia ainda uma individualidade de consciência para as formas de vida, tanto animadas ou inaminadas. Tá? O que existe nesse estágio? Existe algo que, por exemplo, um psiquismo diretor, que a gente costuma chamar de alma-grupo. É um reservatório psíquico, por assim dizer. Do quê? Da somatória das experiências de uma espécie em particular, tanto faz o reino mineral, vegetal ou animal, onde cada unidade que surge como manifestação dessa consciência, ela vai trazer em si todo o conhecimento até então obtido, desde o seu início da evolução até a presente data em que ela vai se manifestar. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. A cobra. Uma cobra. Existem cobras que colocam os ovos no ninho e depois simplesmente vão embora. Não sabe se vai dar certo ou não e segue sua vida. Aqueles pequenos animais, quando nascem,
já diretamente já sai, já sabe para onde se dirigir, como caçar, já tem o instinto, já tem tudo. Tudo que seus pais sabiam, e elas, por não terem um psiquismo, elas também já sabem. A própria mãe pode um dia confrontar caminhos com uma dessas suas crias e devorá-la sem saber até que era filha. Mas o importante e notório é que elas já nascem sabendo o que tem que ser feito. Essas criaturas mais simples, que nascem com a acervo de sobrevivência, elas passam a vida inteira agindo de uma mesma forma, por assim dizer. Um cardume de peixe, por exemplo. Outros todos, a mesma coisa. Agora, existe, já que nós estamos falando, nós vamos tocar a parte dos animais, vamos falar então da parte já da alma grupo animal. Quando já houve uma especialização, já passou pelo reino mineral, vegetal, agora está no plano animal. Terceira espécie, terceira camada de evolução. Também apresentam aí alguns animais mais sociáveis, particularmente fazem até algum vínculo social. Tá? Esses animais, vamos citar os leões, por exemplo, os leões. Eles, quando nascem, evidentemente, trazem consigo, carregam toda uma bagagem evolutiva da espécie. Um filhote, quando nasce, já nasce com a experiência do seu antecessor, do seu antecessor, do antecessor, e assim vai. Todas as espécies, toda o conhecimento, a ciência da espécie está ali, e ele já nasce com isso. Tá? Agora, como ele já tem um instinto melhor, uma rudimentar consciência, um cérebro mais depurado, ele pode, dentro do contexto do que ele já sabe, ele pode aprimorar algumas situações. Então, esse, particularmente, vai trazer depois mais experiências ainda para a sua alma grupo, quando seu corpo dissolver. Ele vai aprimorar, porque ele já tem um resquício de inteligência, ele vai se depurar, uns mais, outros menos. Então, já um resquício de inteligência, essa sim vai ser uma espécie que vai alimentar muito mais a sua alma grupo, a sua consciência, o seu psiquismo, vai fazer isso daí. Tá? Agora, uma coisa é importante. Esse sentido oculto, essa essência, que a gente chama de alma grupo, ela também evolui, evidentemente. Ela está evoluindo com o quê? Com as experiências das formas. Das formas, pode ser físicas, pode ser de qualquer reino, mineral, vegetal, animal. Ela também evolui com as experiências das formas. E o sentido é esse. Quem vai evoluir aí não é o organismo físico, é essa consciência que evolui. Por isso eu não acho correto, particularmente falando, minha opinião, dizer que o animal já nasce com o instinto das coisas. Porque ele já carrega consigo o seu acervo de sobrevivência, todas as informações. Ele já nasce com o instinto de saber. Diria que, em verdade, ele traz o conhecimento inato da sua espécie, o saber do que ele precisa para agir e sobreviver naquela existência. E tudo vai ser disposto, será disposto em forma de codificação genética, que será atrelado ao organismo biológico, vamos dizer, como um terminal nervoso, um decodificador de frequências. Então, na verdade, esse conhecimento psíquico vai passar em formas de codificação genética ao corpo físico e o animal vai dar sequência. Porque, em verdade, o instinto, vamos dizer que ele é uma automação diretriz, que vai agir em primeiro lugar para direcionar a parte cerebral,
para qual atitude você deve tomar. Essa é a função do instinto. O instinto é uma função que age mais rápido do que a capacidade de raciocínio. Acredito que seria mais correto denominá-lo como sendo uma ação do sistema nervoso central. Para quê? Para acionar o componente cerebral. Figuramente falando, não é o cérebro que se sobrepõe ao instinto, mas o instinto que aciona o cérebro, que é o caso dos animais. Ele tem o seu instinto de defesa, por exemplo, ali o instinto reage, manda um comando para o cérebro e o cérebro faz com que o físico cumpra essa ordem. Então, particularmente, eu acredito que seja essa é a minha visão, meu entendimento. Mas nós estamos falando aqui dos casos em que, por exemplo, há uma grupo de animais, cachorro, cavalo, gato, da ovelha, das aves. Então, cada um é algo em particular. Cada animal tem sua essência em particular, só há um grupo em particular. Tá bom. E todas individualizadas. Não há mistura, por exemplo, de conhecimento que um leão possa estar adquirindo seja levado para o conhecimento da alma grupo de um tigre e vice-versa. São alma-grupos diferentes, são consciência, uma consciência central, um psiquismo diretor central que está trabalhando, cada um em um lado, cada um na sua própria evolução. Não há mistura. Mas alguém pode dizer, há casos excepcionais. Há um caso excepcional e raro, há pouco tempo atrás. Qual foi? O cruzamento de um cachorro com um graxaim. O que aconteceu? Surgiu um animal, que deram até nomenclatura de Dogshin. No caso, o cachorro era um macho. E a graxaim era uma fêmea. Então, no momento da concepção, o que aconteceu? O cruzamento de espécies diferentes, que em tese são grupos diferentes, são de linhagens diferentes de evolução. No momento da concepção, o vácuo magnético do útero da fêmea puxou uma essência do seu próprio reservatório grupal, ou seja, da sua alma-grupo, do seu passado, a quem ela está ligada a todas as experiências vividas. E por isso, essa alma-grupo que vai ter todas as experiências da vida desse animal, desse cruzamento aí, voltado para ela. Alma-grupo, todas as experiências da vida animal, do animal que está nascendo, vão ser acionadas para alma-grupo do graxaim. Alma-grupo do cachorro não vai incorporar experiências dessa forma, dessa vida, desse ser, dessa particularidade diferente, não vai. Quem vai somar as experiências é apenas a alma-grupo da mãe que forneceu o útero materno, porque não há misturas. Não existe, vamos assim por dizer, não há como existir fusão de duas almas-grupos distintas, de espécies diferentes, e nenhuma somatória de suas experiências. Mas nesse caso, o molde físico semidocão doméstico, ele impôs uma fiação biológica inédita no corpo do graxaim. Mas se equivale à experiência de uma alma-grupo só, como ele só tem a aptidão de duas espécies, você vai me perguntar. Se é só de uma alma-grupo, mas esse animal, ele reage a comportamentos das duas espécies. Bom, então aí é o problema. Por que acontece isso? Bom, isso é pelo fato de que o corpo físico, ele não é apenas carne.
Ele é um terminal nervoso, vamos dizer, um decodificador de frequências. Assim, o cão doméstico ele forneceu metade da carga cromossômica, tá bom? E essa alteração, por assim dizer, na contabilidade celular, ela modificou a estrutura do sistema nervoso neurovegetativo e o cérebro físico do animal também. Então, esse ser que nasceu dessa união, o cérebro do Doc Shin, ele se tornou uma antena mista, capaz de sintonizar e traduzir impulsos de ambas as espécies. Uma espécie formada com duas experiências distintas, o cão e o graxaí. Mas só uma alma-grupo vai colher as experiências, tá? E foi aquela que particularmente ofereceu o útero. Então, é lógico, quando a gente fala que o animal nasce já sabendo de tudo, que foi oferecido a ele todo o conhecimento pregresso da sua linhagem, isso tem que estar em algum lugar, não está no ar, não é uma antena. É no corpo físico que é expressado isso daí. Então, o corpo físico, nosso corpo físico é diferente, mas estamos falando da alma-grupo. Então, na alma-grupo, o corpo físico traz no próprio corpo físico todas aquelas informações que se costuma chamar de instinto, que eu particularmente nomeio de outra forma, desse conhecimento. É no corpo, por isso que ele tem no corpo físico as duas particularidades. Ora age como cão, ora como graxaim, mas as experiências no fim, quando esse animal deixar de existir, vão ser apenas da alma-grupo do graxaim. Tá? Bom, esse pormenor foi a pedido de várias pessoas que estavam comentando sobre essa questão, então aproveitei, portanto, para introduzi-lo aqui, esse comentário. Agora nós falamos dos animais, alma-grupo, então vamos à questão da individualização. Na doutrina espírita, como se fala aqui, o princípio espiritual se torna espírito. Tá? Quando que a modificação, a sublimação, a elevação de hierarquia de um animal doméstico, gato, cachorro, cavalo, elefante, por exemplo, para uma individualização, para um ser individual, porque aí a individualização, a experiência é una. Cada um vai adquirindo a sua experiência, a sua somatória. Não há uma transmutação de experiências. Pode haver de conhecimento, como nós temos hoje, livros, etc. O homem adquiriu a fala, tudo bem, mas o conhecimento em si é individual. Nós já nascemos sem saber de nada. Tá? Nessa individualização, quando uma espécie, vamos dizer, de um cachorro doméstico, ele deixa de passar a um grupo, ele tem uma consciência, já que ele já pode gerir um corpo só dele, aí ele se torna, como se diz, uma individualidade, um ser humano. É um homem. Ele já tem um ego. Um ego, aquele que permite falar eu sou, enxergar o que eu sou. Quase a totalidade de animais, se olhar no espelho, não se reconhece. Ele não vê a sua identidade, ele não reconhece eu sou. O ego é isso. Então o ego é uma conquista da particularidade da hierarquia humana. Agora, vamos entender uma coisa importante. Nesse exemplo que eu estou dando, não é que o cachorro, por exemplo, se torna um homem. O cachorro não se tornou homem. A essência de vida que evoluiu. E ela não se torna, ela já é alguma coisa. A essência que estava naquele corpo de um animal evoluiu e já vai poder assumir
de forma rudimentar, um corpo rudimentar, um corpo humano. É a essência, não é a forma que evoluiu para mudar de reino. Não. Porque o espírito, essa consciência de vida, ela não se modifica na sua estrutura, passando do reino animal para o humano. Mas vai poder usar o quê? Uma roupa mais sofisticada para continuar a sua evolução. Assim posto, particularmente outra vez, eu creio que não é certo, em minha opinião, dizer que o princípio espiritual se tornou espírito. Já era um espírito. Ele não se tornou algo diferente. Ele só evoluiu, em essência é a mesma coisa, e vai adquirir capacidade para gerir um outro organismo, um outro reino superior ao seu para a sua evolução. Agora, uma coisa interessante também, que há muita discussão no espiritismo, muitas opiniões, tá? Na individualização, da alma-grupo, quando o animal doméstico, que estava ligado a um ego, a uma pessoa, e se individualiza, é muito da influência dessa passagem pela relação amorosa do ser humano. Essa relação do dono com o animal doméstico, traz uma relação vibratória altamente forte e simpática entre ambas as consciências. Essa relação amorosa cria um vínculo, vínculo de simpatia que a gente tem que traduzir frequência vibratória simpática. Tá? Agora, por causa da minha forma como eu tratei esse animal, ele teve a capacidade, a condição, depois de desencarnado, de ganhar esse upgrade, de se transformar em um ego e reencarnar numa forma huminal, primitiva, mas huminal. Tá? Agora, será que um dia, então, já que houve tanto afeto assim, essas duas essências vão se reencontrar? Bom, uma coisa é certa. Vamos deixar claro o seguinte. Depois da morte física do animal, não há retorno da consciência do que o animal foi. Não há uma leitura de vidas passadas. Ele pode apresentar alguns sintomas que lembre de igualdade, mesma espécie, mesma cor, algum mesmo gênero. Ele pode ficar em locais iguais, na preferência a locais iguais, atitudes iguais que o outro tinha. Mas é caso de anestesia, terrorismo, é uma coisa casual. Então o animal não tem conhecimento de vida passada. A reencarnação do meu animal, não. Por quê? A individualidade, como nós vimos lá atrás, ela deixa de existir e entra num contexto. É uma gota d'água jogada num balde. E é misturada e depois vem toda a essência, vem o outro animal. E além do que, vamos entender algo. O animal ele enxerga o ser humano de uma forma diferente da qual o ser humano enxerga o animal. Vamos dizer, esse humano tem uma alma boa, por exemplo. Em que dimensão haveria a mesma relação de psiquismo em ambos os corpos? Com sistemas nervosos diferentes, estados de consciências opostos, sendo um de cultura elevada, um homem, e outro ainda de forma totalmente primitiva. A inter-relação é enxergada de forma diferente entre ambas as partes. Mas vai haver um reencontro? Alguma vez pode haver um reencontro dessas duas essências? Bom, o reencontro entre um ego recém-individualizado, o cachorro, aquele meu cachorro fantástico que só faltava falar,
que deixou o plano físico e depois vai nascer como uma unidade humana. Tá? Então, o reencontro de um ego recém-individualizado, que é o animal antigo, e seus antigos tutores humanos, é uma operação matematicamente muito exata da chamada lei de atração vibratória. Porém, é claro que existem regras particulares e muito exatas para tal caso. Ok? O ser humano ele tem eras de evolução. Evolui usando o sistema nervoso cérebro-espinhal. O animal ele evolui sobre o sistema neurovegetativo. Haverá um abismo psiquismo, abismo psíquico entre ambas as espécies, muito grande. Mas, no futuro, e se o homem parar de evoluir, você vai perguntar para mim? O homem pode estacionar nessa evolução e aquele animal vindo, vai reencarnar muito mais depressa, nos primeiros momentos, pode alcançar. Tá. Mas, convenhamos, quem ajudou um animal na individualização, por amor, por entendimento que aquilo é uma essência de vida, é parte de um todo, ele já está no estágio de evolução muito avançado. Não há involução ou estagnação de um ser desse. Esse homem não vai estacionar, tampouco regredir, óbvio. Vai sempre haver uma diferença. Então, para que essas duas almas se cruzem em encarnações futuras, é necessária uma força de atração. O karma não se resume a punições por erros. O karma ele é também e fundamentalmente a busca pelo equilíbrio de energias. Isso é importante. O karma também é afinidade. O amor, a proteção e o direcionamento mental que o tutor humano deu ao animal, eles funcionaram como um investimento de altíssima voltagem. Para quem? No âmago daquela criatura. O animal individualizou-se porque absorveu o magnetismo daquele ser humano e transformou, substanciou isso em potencialização energética e pôde se individualizar. O erro da premissa anterior é presumir que o reencontro exige que o homem espere ou que o antigo animal atinja o mesmo degrau evolutivo. Não, isso não vai acontecer. Então, como é que se resolve cosmicamente isso? Se pode acontecer um reencontro em eras muito à frente? Ora, o que diz a engenharia do destino? Ela resolve isso sem parar a evolução de ninguém. Não pode parar a evolução do homem e nem acelerar de forma pregressa a aceleração do antigo animal, hoje um homem rudimentar. O homem, o antigo tutor, continua sua marcha ascendente, só que sempre operando nas faixas da mente superior ou da alta resposta de um psiquismo mais evoluído. O novo homem, que é o antigo animal, opera nos níveis mais básicos, mais baixos da mente e do psiquismo ainda. Então, como fazer? Essa ligação unilateral só poderá acontecer quando houver um encontro entre duas raças humanas, por exemplo, com diferentes estados de evolução. Assim, poderá haver um tutor para um ser primitivo em algum lugar desse planeta, como nas missões de paz pelo mundo e outras situações, por exemplo. Ali vai colocá-los no mesmo local, mas sempre em formas de estados de consciência diferentes, pois assim eles o são. Por isso que a relação, então, se estabelece não pelo poder mental ou psíquico, mas pelo vínculo unitário e afetivo do aspecto emocional. Sim, senhores. O título de companheiro de lealdade cega, por exemplo,
que ele nos leva a entender? Ele nos descreve uma situação, uma condição exata de alguém que obedece e serve por instinto molecular e magnético, sem a necessidade de compreender a estrutura espiritual, ou até a inteligência de um mestre, a quem lhe serve. Nessas condições, o abismo de consciência entre ambos os seres ainda permanece intacto, mas ele segue. Por quê? Pelo instinto, impulso instintivo, molecular e magnético, sem o saber por quê. Mas assim não é. Ah, está muito difícil, será que é? É muito louco? Não. Quer um exemplo? Conosco, com toda a nossa soberba evolução, os grandes cristos, os avataras que vieram até nós, eles tinham que se comunicar conosco. Olha o tamanho da diferença de estado de consciência de nossa humanidade para Jesus, por exemplo. Mas como Jesus vai se comunicar para nós? É lógico que havia aquele vínculo, aquela atração. Mas como? Parábolas. Ah, Jesus falava por parábolas porque as pessoas eram incultas, não tinham conhecimento, então era para entender. Não, não necessariamente. Jesus não falava só para os pobres. É uma história que, é lógico, é bom contar que Jesus era pobre, ressuscitou, falava para os pobres, etc. São tudo uma história pregressa para a construção de uma religião, de uma igreja. Tá bom. Jesus falava para todos. Agora, imagine você dando uma palestra ou falando alguma coisa, passando ensinamento, numa sala em que haja pessoas que conseguiram ou só tiveram oportunidade de fazer a iniciação até o primeiro grau, mal sabem ler e escrever. Também existe nessa sala engenheiros, médicos, pessoas com grande cultura acadêmica. Muito bem. Eu tenho que falar algo que ambas as partes possam, talvez não compreender de forma direta, objetiva, mas pelo menos subjetiva. Então tem que passar uma mensagem para que todos entendam a essência da mensagem. Não regularmente a regra, mas a essência. Então, quando eu faço por parábolas, o sentido da parábola, a essência da parábola, a mensagem da parábola, como Jesus falava, era entendida pelo rico, pelo pobre, pelo estudado, ou porque ainda não tinha estudado, e valentes daquele magnetismo que ele tinha. Aí você vê um caso em que possivelmente algumas pessoas mais próximas de Jesus estavam ligados por um vínculo magnético. Então isso existe. Pode existir que eu, se fizer uma ação voluntária em um país estritamente pobre, atrasado, em culturas indígenas, vai encontrar lá, energeticamente, uma essência que foi um animal de estimação em eras passadas. Tá? Entender que após a morte física do ser de estimação, seja ele qual for, não haverá mais aquela unidade de consciência agindo em um campo físico. Isso é importante ter sempre em mente. E, assim posto, o vínculo existencial de vida física foi interrompido definitivamente. Não fique repetidamente procurando a reencarnação do seu animal de estimação, da unidade, daquela consciência. Ela não existe como individual. Ela se dissolve como uma gota no balde lá. É o que diz o esoterismo e o espiritismo. Não há uma unidade psíquica própria por parte dos seres que não se individualizaram.
A afinidade não aconteceu por simbiose de organismo físico, mas por elos emocionais instintivos e, particularmente no caso humano, por antropomorfismo. Antropomorfismo, que é o que acontece muito, e a gente traduz para vida pregressa. Por fim, eu diria que a responsabilidade humana com os animais é o de ajudá-los no seu processo de individualização, de seu acesso espiritual, para ascender a um reino de evolução superior. Similar a dos chamados espíritos de luz em relação à humanidade. O que nós fazemos com os animais, em relação de ajudar numa individualização, de modo figurativo, é que os grandes mestres fazem conosco. Jesus, Buda, Krishna, todos esses fizeram o mesmo trabalho. Agora, é tudo regido pelas leis cósmicas e operacionalizado pela lei de ação e reação. Isso a gente tem que lembrar, tanto na parte de ajuda, como na parte oposta. Se eu atraso a vida de um ser em evolução, de um animal em evolução, eu tenho que responder por isso. Se eu acelero vibracionalmente, eu vou colher alguma coisa lá na frente. Então, figuramente falando, para encerrar a nossa conversa, como eu sempre digo, o karma, de forma figurada, podemos dizer que ele não necessita de comprovante de recebimento. Ele vem em débito automático. Pode ter certeza. Bom, então por hora era isso. Agradeço a todos, colocando à exposição. Até uma outra oportunidade. E como sempre, que a lei nos forneça tudo aquilo que nós merecemos e temos direito. Fraternal abraço a todos.